Nós vamos conversar hoje, eu vou conversar hoje com o meu amigo Clademilson. Clademilson, ele é teólogo e fez mestrado e doutorado entrando no universo onde eu nasci. Eu nasci numa colônia de pescadores nas margens do Rio São Francisco, na porta de entrada dos grandes sertões do Guimarães Rosa. E ele foi estudar a espiritualidade em Guimarães Rosa, foi buscar uma ponte. Ele queria entender o sofrimento humano, buscando um diálogo entre a teologia e a literatura do Guimarães Rosa. O jeito dele conversar, tranquilo, parece um personagem do interior de Minas Gerais, com suas inquietações. E no final, vocês vão ver que resposta surpreendente ele trouxe, a partir das pesquisas dele de mestrado e doutorado, em relação ao sofrimento. Então, vamos conversar com o teólogo, meu amigo, Clademilson. Oi, Clademilson, tudo bem? Beleza, tranquilo, Demerval? Tudo tranquilo, tudo em paz. Eu fiquei curioso com uma coisa, cara. O teu livro chama Liberdade e Sofrimento. Isso. Isso, né? Ele foi escrito a partir das tuas pesquisas no mestrado, foi isso? Na verdade, assim, a ideia do livro, né? Uma coisa curiosa, né? Esse livro saiu muitos e muitos anos depois de ele ter sido escrito, né? Mas ele faz parte do meu projeto de pesquisa mesmo, assim, né? Do mestrado, né? Tem um E por doutorado, que, mas um doutorado... e por que esse sofrimento? Cara, acho que assim, é um negócio meio quase que pessoal, né? Eu fui para o mestrado, né, com a intenção de responder essa perguntinha simples, né? A pergunta sobre por que a gente sofre, né? Por que o humano sofre, né? E como é que a gente lida com isso, né? Eu estava procurando respostas, né? E você Essa foi buscar na era a ideia. literatura? Não, não. Quando eu fui para o mestrado, assim, como eu já havia dito para você em outras oportunidades, eu saio de uma faculdade de teologia, né, uma faculdade confessional, que tem uma visão da teologia sistematizada, né? Desculpe, para quem está nos ouvindo aqui, que não é do meio religioso, o que é confessional? Assim, a confessionalidade é a base da sua crença, né? Quando eu falo confessional, estou falando uma faculdade, no meu caso, né? Uma faculdade de teologia batista, né? Ela tem essa confessionalidade. Ok, Então, a teologia que se estuda dentro dessa faculdade, ela pressupõe que ela vai defender essa confissão de fé, ok. né? Tá? Mas só que o que é engraçado aí, né? Quando eu fui fazer o mestrado, eu fui para uma outra faculdade, né, uma universidade, na verdade, né, um curso de ciências da religião, de uma outra confessionalidade, né, que a Universidade Metodista é da Igreja Metodista. Então, eles têm uma outra confissão de fé, parecida com a da gente, mas não necessariamente igual, né, principalmente a eclesiologia. E eu acabei um teólogo batista, né, assim, um bacharel em teologia batista, dentro de uma universidade metodista, estudando um católico, né, um teólogo católico. Né? Então, são três confissões diferentes. Né? O meu orientador era batista também, mas de uma expressão mais livre, né, do universo batista. Mas eu fui com a compreensão, com a ideia de estudar o sofrimento. E o que é interessante assim, na lida com o mestrado não é um lugar de sala de aula, né? Vamos dizer assim, é um lugar de pesquisa. Quando você vai para a pós-graduação, você não vai achar que você vai sentar lá e ficar tendo aula e seria só isso. Né? Você tem que pesquisar, é a pesquisa. E aí, o início da pesquisa minha, antes mesmo de começar o mestrado, para produzir o projeto de entrada no mestrado, eu me deparei com esse teólogo, que é o Juan Luiz II, né?
livro dele está aqui, né? Que Homem, Que Mundo, Que Deus, né? Depois a gente faz propaganda do meu, mas por enquanto vamos fazer propaganda do Juan Luís II. O Juan Luís II, ele nasceu aonde? Ele é do Uruguai, ele é um teólogo católico uruguaio. Assim, ele é um dos teólogos da teologia da libertação, né? Um dos famosos, né? Só que o Juan Luís II ele é interessante, porque ele é da teologia da libertação, mas ele não é um teólogo comum da teologia da libertação. Quando a gente vai falar sobre teologia da libertação, a gente sempre relaciona marxismo, esquerda, né? Principalmente hoje em dia, né? Que esses termos voltaram à moda, mas ele não é um teólogo da libertação que transita somente nisso. Ele conversa com isso, ele dialoga com isso, mas ele está muito além dessa discussão. O próprio Juan Luís II, ele chama a teologia da libertação, ele diz que a teologia da libertação não é a teologia da libertação, são as, né, no plural, teologias da libertação. E ele faz parte de uma delas. O discurso dele é outro. E aí quando eu fui falar sobre o sofrimento, vindo de uma teologia confessional, né, eu tinha uma compreensão assim, quase que fechada do que seria a origem, né, do nosso sofrimento. Bem e mal, Deus e o diabo, pecado, bênção e retribuição, né, ou maldição e retribuição, a maldição e a bênção, né, dentro dessa lógica de quem é bonzinho é abençoado por Deus e não sofre, e quem comete os seus pecados ou comete algum deslize na sua vida com Deus acaba sendo punido. Por isso que vem a ideia do sofrimento. Mas isso, como a gente já conversou em outras oportunidades, isso nunca fechou na minha cabeça, né? Deus e o diabo não são suficientes, né, para responder à dinâmica do sofrimento humano, na minha concepção ou naquilo que eu via naquele momento. E quando eu me encontrei, né, com o Juan Luís II, principalmente nesse livro, né, Que Homem, Que Mundo, Que Deus, assim, algumas coisas começaram a fazer sentido para mim, como resposta para o que seria o porquê da gente sofrer. Esse foi o primeiro momento, né, da minha pesquisa. A minha intenção era trabalhar exclusivamente com o Juan Luís II, né, fazer uma teologia ou construir alguma coisa com relação à teologia, né? O mestrado não precisa ter originalidade, era trabalhar o texto dele, né? Fazer quase que uma pesquisa exclusiva na teologia dele. Mas nenhum dos colóquios, né? Num dos cursos que a gente tem que fazer, eu acabei tendo que fazer um trabalho sobre o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E aí eu fui ler o Grande Sertão Veredas de uma forma teológica. Quando eu li o Grande Sertão Veredas, que é um literato brasileiro, mineiro, né, que vai contar a história do Riobaldo no sertão de Minas Gerais, sertão jagunço, né, eu comecei a perceber que havia uma certa similaridade entre as duas coisas. Um teólogo, que é o Juan Luís II, falando especificamente sobre o sofrimento, né, ou trabalhando a ideia do sofrimento, e ao mesmo tempo, num texto literário, as mesmas coisas, né, como se fossem uma correspondência entre os dois, o literato também estava falando sobre aquilo. Um se alimentou do outro? Não há uma alimentação, não há um contato entre os dois. Viveram em épocas distintas? Não propriamente distintas, mas não dentro dos mesmos contextos, né? Assim, eles não estão em diálogo, como eu fiz, né? A proposta era fazer um diálogo no livro, o que acabou virando o livro, né? Que é a minha dissertação. Eles não fizeram um diálogo propriamente, né? Entre um e o outro. O diálogo fui eu que construí. Mas eles estão falando do mesmo tema, né? Há uma correspondência. Liberdade e sofrimento nos dois livros, né? Foi o que um teólogo, o outro literato, mas os dois estão falando sobre um tema que para mim era comum, que é a tentativa de responder à pergunta, né? Por que a gente sofre?
E a resposta dos dois